Programação para a web, nossa aula, ela tem como objetivo nós inserirmos novos recursos na nossa página, aquela página sobre a inteligência artificial, de tal forma que a gente chegue nesse ponto aqui, ó. Relembrando, o que nós fizemos na semana passada? Deixa eu abrir o da semana passada para a gente partir dele, depois eu volto nesse daqui que tem algumas coisas a mais já. O que nós fizemos no da semana passada? Então, nosso documento já estava criado, então ele era formado por tags H1, inteligência artificial H1, depois uma série de tags P, uma para cada parágrafo, depois nós tínhamos uma tag H2, uma série de tags P, depois nós tínhamos uma tag H2, desculpe, depois uma H3, mais uma série de tag, mais uma P, H3, P e assim por diante, né? O máximo que nós utilizamos aqui foi até H4. Como é que foi a formatação que nós... Desculpe, o termo correto não é formatação, o termo correto é estilo. Qual foi o estilo que nós aplicamos? Então, fizemos o seguinte. Nós aplicamos uma cor de fundo padrão para todas as fontes, para todo o texto. Lembrando aqui, ó, propriedade color é a cor do texto. E aqui nós estamos no seletor universal. O asterisco é o seletor universal. Então, a cor do texto sendo aplicada para toda a página. Em qualquer parte da página nós teríamos essa cor. Qual é? Deixa eu desligar minha câmera para a gente ganhar performance na internet aqui. Qual é essa cor aqui, ó? Dá para saber? Em algumas delas dá. Então, relembrando, quando nós temos cores hexadecimais, como é que ela é formada? Ela é formada pelo duas posições para o R, ER, G, B. Então, duas posições para o R significa a quantidade de vermelho. Depois, duas para o G, quantidade de verde. E depois, duas para o azul. Então, nessa situação aqui, essa cor, qual que é? Ela não tem nada de vermelho, não tem nada de verde e tem o máximo de azul. Então, o que eu estou aplicando? Nem sempre a gente consegue definir a cor olhando aqui para o código hexadecimal, mas nesse caso aqui tem como fazer isso. Porque ela não tem nada de vermelho, 00, não tem nada de verde, 00, e tem tudo, quantidade máxima de azul. Por que o máximo é o FF? Porque cada um desses valores que tem duas posições, então ele vai começar, aqui apenas um exemplo, opa, pode ser 00, 01, 02, 03 e assim por diante. E assim por diante. Vai chegar uma hora que vai começar com 11, 11, 12, 13 e assim por diante. Até chegar no 97, 98, 99, e aí, como é que faz? Aí começa a combinar letras e números. Então começa no A0, A1, A2 e vai até o A9. Quando chega no A9, começa B0, B1, B2 e vai até o B9. E assim vai, C0, C1, C2 até o C9. E vai o A, B, C, D, E até chegar no F. A última opção é o F. Então, quando a gente coloca FF, deixa eu apagar tudo aqui. Quando a gente coloca FF, é a quantidade máxima de cores. O que seria um atrás? A, B, C, D, E, F. Então, seria um FE. O que o FE tem? Quase a quantidade máxima de azul.
O FA, um pouquinho menos de azul. O F0, um pouquinho menos de azul. E o FF, quantidade máxima de azul. Então é assim que as cores são montadas no código, no padrão hexadecimal. Bom, então, seletor universal, o texto inteiro com cor azul. Aí nós começamos a customizar. O que é customizar? Palavra utilizada no mundo da informática que significa personalizar, criar um estilo individual. Então, todas as tags H1, o texto em todo na página completa, ele ficou com cor da letra azul. No entanto, nas tags H1, eu coloquei cor da letra FF0000. Ora, o que é o primeiro mesmo? RGB. Então, o máximo de red, nada de green, nada de blue. Portanto, os meus H1s, eles são vermelhos. Vamos dar uma olhada lá? Olha lá, ó. Meu H1 é vermelho. Exatamente foi isso que aconteceu. Além disso, o que nós fizemos? Propriedade fonte. A propriedade fonte são características da fonte. A cor da fonte é color, mas outras características. Então, font style, itálico. Font weight, bold. Então, o que nós fizemos aqui? O nosso texto vai ser vermelho, lá no H1, mais itálico, mais negrito, font size, tamanho 50 pixels, e font family é o nome do tipo de letra, Arial ou sans serif. Então, todos os H1s vão ter esse conjunto aqui. Aí, o que nós fizemos? Vocês fizeram também para o H2, utilizando tudo isso. Essa daqui foi só a explicação, né? Vocês fizeram o H3, o H4 e o P, né? Então, no código de vocês, no ICSS de vocês, para cada um deles tem um pacotinho de propriedades desse jeito aqui. Foi isso que nós vimos na semana passada. Muito bem. O resultado foi esse daqui. Para eu poder navegar na página, dentro da minha própria página, não tem opção. Eu tenho que rolar para cima, para baixo, não tem opção. Hoje nós vamos fazer coisas a mais. Hoje nós vamos fazer algumas coisas a mais. Deixa eu só ver isso e aqui. Vou fechar tudo isso. Alguém me chamou? Não mais, o senhor falou que vai começar de novo, então era uma dúvida, mas pode continuar. Não, não vamos começar de novo. Nós vamos continuar, nós vamos acrescentar, tá? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar de hoje? Nós vamos pegar aquilo e colocar mais coisas. Então, como é que vai ficar? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Vocês vão escolher. Calma, é só para acompanhar por enquanto. Eu vou mostrar o que nós vamos fazer. Aí eu falo, anota aí, passo 1, tal, passo 2. Tarará. Então, nós vamos colocar uma imagem. Nós vamos colocar duas linhas. E dentro dessas linhas, nós vamos colocar os textos: inteligência artificial, visão geral, mitos sobre inteligência artificial, abordagens, IA forte e IA fraca. Para que vai servir isso daqui? Para o seguinte, ó, na hora que eu vier aqui, por exemplo, em abordagem, olha o que aconteceu com a abordagem. Não cliquei, ó, só posicionei. Então, primeiro, o que cada uma dessas palavras, desses textos aqui vai ser? Um link. Como é que a gente monta um link? Qual que é a tag para link? É a tag href e o link. Nós vamos aprender, primeiro, a colocar os links dentro da própria página e depois nós vamos aprender a colocar esses efeitos que eu estou fazendo aqui. Então, por exemplo, eu quero ir lá para a abordagem. Cliquei, presta atenção, pum, já jogou o texto lá para baixo. Olha lá, abordagens. Aí eu quero voltar para o início. Voltei. Ah, eu quero ir lá para inteligência artificial, forte e fraca. Cliquei. Tá aqui, ó. Eu quero ir lá para o início. Voltei. Eu quero ir para a visão geral.
Tá lá, ó, visão geral. Então, nós estamos navegando dentro da própria página. Ó. A página está toda ela aqui. E se a gente aumentar a letra, por exemplo, ó, deixar, ele vai funcionar do mesmo jeito. Quero ir lá, deixa eu diminuir um pouquinho. Olha lá, ó, quero ir lá para mitos. Tá lá, ó, mitos. Olha a barra de rolagem, onde é que ela veio parar. Tá vendo aqui no cantinho? Aí eu subo. Então, ele vai dar um salto dentro da própria página. Na verdade, qual que é o truque que eu estou usando aqui, né? Vou explicar tudo para vocês. Quando eu clico, por exemplo, em abordagens, eu vou pegar lá em abordagens, no nosso HTML, eu vou fazer alguma marcação aqui. Isso daqui é um H2. Eu vou fazer alguma marcação aqui e depois eu vou falar, ó, quando eu clicar neste link, ele tem que pular lá para abordagens. A página tem que ir lá para abordagens. E como é que vai... E isso vai acontecer a mesma coisa com todos eles. Inteligência artificial. Então, a gente vai fazer alguma marcação aqui, vai colocar alguma coisa aqui, que quando eu clicar, olha lá, ele vai jogar... Perceba que ele joga para o topo, né? Mitos. Olha lá, o mitos foi para o topo. Opa, perdão, é que eu rolei um pouquinho para baixo. Tá? Vou pegar o abordagens. Ó, abordagens foi para o topo. Percebe que é esse o efeito que está dando? E aqui, ó, se eu for na inteligência artificial forte e fraca, ela só não foi para o topo porque ela não... Preciso só ver aqui que ela deveria ter ido. Às vezes eu cometi algum errinho aqui, eu estou vindo para abordagens. Aí a gente corrige. E como é que vai funcionar o início? Então lembra, toda vez que eu clicar num link aqui na minha página, o lugar marcado ele vai ficar no topo. O que que vai ficar? Olha o que que vai ficar no topo. A minha imagem. A imagem que eu coloquei aqui. Vocês vão poder colocar uma imagem para vocês, a que vocês quiserem. Então nós vamos encher o nosso texto, o nosso HTML dessas marcações e a gente vai navegar pela página. Naveguei para baixo, lá para cima, para baixo, para cima, de tal forma que isso daqui acaba sendo quase que um menu, que por enquanto ele está horizontal, mas depois a gente vai criar um menu vertical, nós vamos criar uns menus legais por aí. A ideia é essa. Então, primeiro, criar os links, depois colocar os efeitos. Então, eu vou mostrar tudo como é que faz para vocês, isso tudo vai ficar gravado e vocês vão aplicar na página de vocês depois, né? Principalmente, somente não. E o pessoal que está trabalhando em dupla vai se ajudando, etc. e tal. Então, vamos lá. Vamos começar a construção da nossa página. O que eu tenho aqui é a ampliação, né? É o nosso arquivo como fizemos a semana passada. Então, vai lá, anota aí, etapa 1, o que que nós precisamos fazer? Escolher uma imagem para colocar no topo da página. Você vai poder escolher a imagem que você quiser. Então, escolher uma imagem, selecionar, né? Escolher, selecionar. Para uma imagem e inserir no topo. Vamos colocar assim, ó. Nós temos que fazer. Selecionar uma imagem e inserir no topo do buddy. Eu vou deixando aqui o roteiro, mas eu quero que vocês anotem também. Bom, como que a gente pode fazer isso? Eu posso escolher uma imagem qualquer. Eu posso fazer uma imagem, que vocês têm aula de design digital na sexta-feira, né? Então, eu sei que o Elton e o Cláudio, se não me engano, são os professores, né? As aulas vocês podem construir utilizando as ferramentas que vocês estão aprendendo, ou então vocês podem pegar na internet. Existem vários sites na internet que a gente pode pegar ícones, porque um site ele vai ser formado, ó, tudo isso aqui são ícones. Ele vai ser formado
por um conjunto de imagens e nós podemos colocar ícones também. Então, anota aí, ó, existe é uma sugestão, um site que se chama, deixa eu pegar o meu zoom aqui para ajudar vocês. Então, anota aí uma sugestão de site onde vocês podem buscar ícones. Ele se chama Icon, anota direitinho, Icon Finder. Então, eu vou acessar aqui o Icon Finder. Se você colocar no Google, é www.iconfinder.com. E aqui existe uma quantidade enorme de ícones. Alguns são gratuitos e outros são pagos, tá? E aí você coloca aqui um tema qualquer. Por exemplo, vamos ver se tem alguma coisa. Inteligência artificial. Vamos ver se tem algum ícone sobre... Ah lá, tem uns ícones sobre inteligência artificial. Só que esses que tem uma espécie de uma coroa aqui no cantinho, eles são pagos. A gente não pode utilizar. Mas existem os gratuitos. Então vamos descendo, vamos ver se tem algum gratuito aqui para baixo. Tem um monte pago. Deixa eu selecionar aqui em cima, que tem um lugar que a gente seleciona se a gente quer os ícones gratuitos. Deixa eu me lembrar onde é que é. Faz tempo que eu não pego ícones aqui. Flat, outline. Professor, é o Gustavo. Pois não. Tá ali free ícones only. Depois de sem licença ali. À direita um pouquinho mais. Direita. Para baixo agora um pouquinho. Aqui. Mais um. Isso. Beleza, obrigado. Então, olha lá. Ótimo, obrigado, Gustavo. Aí tem que marcar aqui o Free Icon Only. Bom, vou escolher aqui um qualquer, não vou ficar perdendo muito tempo não, tá? Vou pegar o robozinho. Podia ser esse, vou pegar o robozinho. Então, como é que faz? Dou um clique nele, e aí eu faço o download da imagem já no formato PNG. Cuidado com o microfone aberto. Ele vai me perguntar. Aí vai depender do seu navegador. Tem navegador que já vai salvar... Cuidado do microfone aberto, gente. Tem navegador que já vai salvar direto lá na pasta Downloads. Mas eu configurei o meu navegador para perguntar aonde eu quero salvar isso daqui. Então eu vou dar um clique e ele vai me perguntar aonde. Eu vou lá na pasta onde eu estou fazendo o exercício. Então tem uma série de pastas aqui, primeiro da tarde, e a minha pasta, só que não é banco de dados, né? É PW. E ela chama aula. Então eu vou salvar aqui dentro, ó, dentro da minha pasta que se chama aula. E eu quero um outro nome. Eu vou chamar apenas de IA e vai ser um arquivo do tipo PNG. Então eu dei um clique no salvar. Deixa eu dar uma olhada na minha pasta lá. Ó, já apareceu aqui o IA.png. Como é uma imagem bitmap, a gente pode até visualizar aqui, ó. Essa daqui é a imagem que eu escolhi. Então tá lá, já escolhi, depois vocês vão poder escolher a de vocês, tudo, sem problema nenhum. Já utilizei, foi o Gustavo, né? Valeu, Gustavo, obrigado pela ajuda. Fazia tempo que eu não vinha buscar uns ícones gratuitos aqui. Então, fechei, tá joia. Vamos começar agora, vamos colocar a imagem no topo aqui, ó, do nosso Buddy, antes da inteligência artificial. Então, nós vamos editar o index, começar a editar o index. E já estamos aqui, ó. Então, antes do Buddy, eu vou colocar a imagem. Aí tem que saber como é que é, né? IMG, SRC, e aqui dentro das aspas, eu tenho que colocar o nome da imagem. Vamos ver lá direitinho como é que é. O meu arquivo se chama IA, de inteligência artificial, e eu vou dar um conferir nas propriedades, ele é do tipo PNG. Então, eu coloco aqui ia.png. Dei um clique no salvar, é que ele está pedindo para salvar o outro roteirinho aqui, ó, né, que a gente fez. Então, deixa eu ver o que eu não fiz aqui. IMG, SRC e A.png. Então, peraí, só um pouquinho, deixa eu fechar isso daqui e eu vou executar no Chrome.
Ah lá, ó, já apareceu, tá? Então, já coloquei a minha imagem aqui. Agora, então vamos ver no roteiro o que nós fizemos. Selecionar uma imagem e inserir no topo do Buddy. Tá feito, é isso aí, tá? Etapa 2. Nós vamos acrescentar um ID. Poxa, mas ID não é de banco de dados? É, mas a gente vai usar um ID também na tag IMG. Lá na tag IMG, SRC, né? Lá não é assim? A gente vai acrescentar um ID. Então vai funcionar. Deixa eu salvar isso aqui, ó, senão ele vai ficar me buzinando o tempo todo. Eu vou chamar de roteiro. Tá. Ele vai ficar me buzinando o tempo todo para salvar. Então, acrescentar um ID na tag IMG-SRC. Como é que a gente faz isso? Tá vendo aqui? IMG-SRC é o nome do arquivo. A gente pode ser aqui no final, não tem problema. Escreva assim, ó, ID igual, que nome que a gente quer dar para essa imagem? Não é o nome do arquivo, é a marcação. Eu posso chamar, por exemplo, de topo, porque ela vai ficar no topo da página. Eu posso chamar de robô, eu posso chamar de IA, eu posso chamar de qualquer coisa. Eu não posso escrever aqui isso daqui, ó, inteligência artificial, não pode escrever, porque tem que ser que nem nome de variável que vocês têm na aula de terça-feira. Nome de variável não pode ter acento, nome de variável não pode ter espaço. Então a gente tem que escrever alguma coisa aqui que tenha a mesma regra das variáveis lá nas aulas da terça-feira. Então, eu vou chamar aqui de topo. Muito bem. Nesse primeiro momento, eu posso atualizar a minha página, não vai acontecer nada, porque eu só disse que aqui é o topo, mas não vai acontecer nada, tá? Bom, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o roteiro. Vamos pegar o roteiro. Etapa 3. Abaixo de cada tag H, então pode ser H1, H2, H3 ou H4. Então, embaixo de cada tag H, eu vou chamar aqui de H underline, só porque é o nosso roteiro, colocar, inserir a palavra topo ou início. Ah, vamos fazer o seguinte, em vez de topo, vamos chamar de início? Melhor, acho que vai ficar mais legal. Ó, então aqui, ao invés de ID igual a topo, eu vou chamar de início, só que sem acento. Não pode colocar acento. Então, inserir, embaixo de cada tag, inserir a palavra. Aí eu posso colocar a palavra início com acento. Então, como fazer isso daqui? Eu vou localizar, aqui ó, o H1. Logo abaixo, eu venho aqui e coloco a palavra início. Tá? Posso até copiar isso daqui. Eu vou fazer embaixo. Eu vou copiar e colar, porque aqui vai ter um H2, vai ter um H3, mas eu vou fazer completo isso. Roteiro. 4. A palavra de início deve ser um link. Como é que é um link mesmo? Link é a tag A. A, href, igual, e aqui dentro de aspas, nós temos que colocar para onde eu quero ser linkado. Então, a palavra início deve ser um link. Como é que a gente monta um link? Utilizando a tag A. Eu vou pegar isso daqui e vou colocar
antes da palavra início. E aí eu tenho que fechar, barra A, no final da palavra início. Agora, para onde? Olha como é que o negócio funciona. Quando eu clicar nesta palavra início, para onde que eu quero ser remetido? Eu quero ser remetido lá para a imagem, cujo ID é início. Então, aqui a gente põe um hashtag início. A mesma coisa quase que nós colocamos no ID. Só que lá no ID não tem o hashtag. Aqui vai ter. Aqui vai ter. Então, quando eu clicar na palavra início, a página vai ser remetida lá para o topo, lá para o início. Vamos ver isso daqui funcionar? Então, olha o que aconteceu. Olha, início. Ele jogou lá para cima. É que é tão pouquinho que ele não percebe. Deixa eu fazer assim. Ó, início. Jogou lá para cima. Perceberam? Início. Jogou lá para cima. Então, o que que a gente faz? Isso daqui já está pronto? E agora eu vou com calma procurar um próximo H. Ó, tem um H2 aqui, ó. Já está pronto. Eu pego e copio e colo aqui. E aí eu vou com calma jogar para um próximo H. Mitos. E se você quiser, você pode pôr em vários lugares. Eu vou colocar aqui em vários lugares da minha página. Vou procurando, estou colocando nos H3. Então, eu estou pondo embaixo de todos os Hs. H1, H2, H3. Deixa eu ver se tem mais. Vou pôr aqui no H4. Pode até ficar. Depois, se ficar muita coisa, a gente tira. Tem importância. Mas vamos ver isso aqui funcionar. Olha lá, tem mais um H3 aqui. Mais um H3 aqui. E tá lá, já coloquei a minha tag lá para todos eles. Nós vamos atualizar. E olha o que aconteceu, ó, tá cheio de início, tá vendo? Tá cheio de início aqui, ó. Em qualquer uma delas, na hora que eu clicar, para onde que eu vou ser remetido? Lá para cima. Cliquei, joga lá para cima. Cliquei, joga lá para cima. Então agora a gente já consegue subir. Nós já montamos todo o esquema para subir. Agora nós vamos começar a montar o esquema para descer, que são aquelas palavras que a gente vai colocar aqui que vão funcionar como um menu. Bom, então como é que vai funcionar essa história? Vamos lá no nosso roteiro. Logo abaixo do IMG, nós vamos inserir, apenas para que a gente tenha visualmente, duas linhas. Como é que a gente insere linha? É a tag HR. Então, no item 5, abaixo da imagem, inserir duas linhas. Duas linhas é a tag HR. Tá pronto. Então, olha lá, as duas linhas já estão aparecendo aqui. Agora, entre as duas linhas, nós vamos colocar as palavras, que vão ser o nosso menu. Então, entre as duas linhas, inserir não é bem palavras, os textos. Quais são eles? Então, ó, nós vamos colocar aqui entre as duas, inteligência artificial. Eu vou lá no H. Entre as duas linhas, eu vou escrever. Por que eu estou colocando esse inteligência artificial? Porque ele é o H1. Aí eu vou descer e vou colocar a outra palavra, ó, o H2, visão geral. Eu vou descer, vou pegar mais um. Vou diminuir o zoom aqui um pouquinho. Mitos sobre a inteligência artificial. Vou pegar mais um. Vou pegar só os H2, tá? Pra gente colocar a descida. Aí tem abordagens. Vamos ver onde é que tem mais H2.
Tem mais um aqui, ó. Inteligência artificial forte e fraca. Eu acho que acabou. Beleza, acabou. Eu dei um clique. Então, entre as duas linhas, as 5 palavras. Os 5 textos, melhor dizendo. Então, os textos são esses daqui. Aí a gente pega e copia aqui, ó. Os textos são esses, ó. Inteligência artificial, visão geral, mitos e abordagens, inteligência IA forte e IA fraca. Próxima etapa. Ora, veja bem. Para eu pegar aqui, clicar no início e a página ser remetida lá para o topo, o que nós tivemos que fazer? Colocar um ID aqui no início e depois um link na palavra início. Então, nós vamos ter que colocar um ID para cada um desses H. Então, colocar, vamos lá. Inserir, vai ser que nem isso daqui, ó. Só que vai ser o item 7. Inserir um ID para cada tag H. H1, H2, H1 e H2. Para cada tag H1 e H2. Vamos fazer só nas Hs 1 e H2. Vamos ver como é que funciona. Eu tenho aqui uma tag H1, inteligência artificial. Então, dentro do H1, eu acrescento ID igual e, entre aspas, eu tenho que colocar alguma coisa aqui e é importante. Eu não posso escrever, não faz nem sentido, mas eu não posso escrever início aqui, ó. Por quê? Porque já existe um ID início lá em cima. Eu não posso colocar 2 IDs início, mesmo que um seja para IMG e o outro seja para o H1. Não pode. Então aqui, ó, como é inteligência artificial, eu vou colocar só IA. Então, no texto onde que foi marcado pela tag H1, nós vamos colocar o ID IA. Agora eu vou lá nas outras. Nós vamos fazer para H1 e H2. No texto marcado por visão geral, que é um H2, nós vamos colocar, eu vou escrever visal geral, tudo junto, sem a senha, sem o tio, sem nada. Vou procurar por mais um H, aqui, ó, H2. Mitos sobre inteligência artificial. Eu vou chamar aqui só de mitos. Então, não posso ter 2 IDs iguais. Tem que ser um ID específico para cada um. Aqui tem mais um ID, um H2, desculpa. Vou chamar isso aqui de abordagens. E eu acho que vai ter mais um H2. Aqui, ó. Só tem que ficar atento, forte e A fraca. E salvei. Tem que ficar atento porque o texto vai crescendo. O texto vai crescendo. Muito bom, ó. Agora vamos fazer um por um. Eu quero, quando eu clicar na palavra inteligência artificial, eu quero ser remetido para esse ponto aqui. Esse ponto foi identificado por IA. Então, como é que a gente faz isso? É uma tag H, o href dela tem que apontar para onde? Como é na própria página, hashtag, e qual que é o nome do ID? IA. Eu vou ter que fechar, /A. O que vai dar errado aqui com vocês? O que pode dar errado? É digitar errado. Por exemplo, IAA não vai dar certo, porque não existe nenhum ID chamado IAA. Aí vocês vão me chamar, vão falar, professor, o meu link não está funcionando. E eu vou responder, verifique os hrefs e os IDs. Então, o ID e o href tem que bater. Se não bater, não vai funcionar.
Vamos ver como é que isso aqui está funcionando. Vamos lá. Tum. Olha lá, ó. Coloquei as palavras, já está ficando com uma cara parecida com o meu. Quando eu clicar em inteligência artificial, olha, foi lá para o topo. Mas o restante está lá em cima. Ó. Cliquei, foi lá para o topo. E se eu clicar em início, o que, que vai para o topo? O robô. A imagem do robô, que foi marcada como início. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para visão geral, mitos sobre inteligência, para cada um deles. Eu tenho que fazer com calma. Então vamos lá, ó. Visão geral. Quando eu clicar em visão geral, para onde que eu quero ser remetido? Para cá, ó. Visão geral. Qual que é o nome do ID? Visal geral. Então, visão geral vai ser um link cujo href vai apontar para hashtag visal geral. Fecha aspas, barra A. Vamos ver se funcionou. Atualiza a página. Vou clicar no visão geral. Já jogou para lá, ó, visão geral. Vou clicar no início. Jogou para o início. Perfeito? Agora vamos fazer o mitos e vamos cometer um erro para ver o que provavelmente vai acontecer, porque até pegar a prática disso vai precisar, né, treinar bastante. Olha lá, ó. Mitos sobre inteligência artificial. Como é que se chama o ID? Mitos. Então aqui uma tag A, H, ref, que eu vou... Olha lá, quem consegue identificar qual que é o erro que eu estou cometendo lá em cima? Deixa eu só terminar aqui, ó. Qual que é o erro que eu estou cometendo aqui, ó? Alguém, quem conseguir identificar, pode abrir o microfone e falar. Qual que é o erro que eu estou cometendo aqui? Falta o hashtag. Tá faltando a hashtag. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Então, cliquei, atualizei, ó, não encontrado. Não funcionou. Por quê? Sem o hashtag, ele não vai entender. Então, aqui, ó, a gente tem que pegar e colocar o hashtag. Agora vai dar certo. Então, é isso que vai acontecer com vocês. Olha, mito sobre inteligência artificial, certinho, ó. E aí eu volto lá para cima. Abordagens. Então, vamos lá. Vamos procurar o abordagens aqui, ó. H2, abordagens. Está aqui. Qual que é o nome do ID? Abordagens. Então, eu vou lá em cima. A, href, hashtag, abordagens. Se eu escrever errado, vai funcionar? Por exemplo, ó, deixa eu fechar aqui um barra A. Por exemplo, em vez de abordagens, eu escrevo abordangens. Será que vai funcionar? Certamente não vai funcionar. Aí eu clico, ó, ele não vai para lugar nenhum. Ele não deu aquele erro, mas ele não vai para lugar nenhum. Não, mas não está indo, por que não está indo? Dá um nome, dá uma olhada aqui no nome do ID que ele está procurando. Abordangens. E não existe o ID abordangens. Existe o ID, dá um Ctrl F aqui, abordagens. Aqui, ó, o nome do ID é abordagens. Então, aqui precisa corrigir, ó. E por fim, IA forte e IA fraca. Pega o nome do ID lá, ó. Vamos achar o H2 aqui. IA forte e IA fraca. Qual que é o nome do ID? IA forte e IA fraca, tudo junto. Não tem segredo. Vai lá em cima, começa o teu link, a href, hashtag, coloca o ID e fecha o barra A. Se tudo der certo, funcionou direitinho, bonitinho, olha lá, eu começo a navegar. Mitos, olha lá, ó. Mitos, está aqui. Eu posso clicar em qualquer início. Posso pôr quantos eu quiser. E vai lá para o topo. Visão geral, está aqui. Opa, vai lá para o topo. E nada impede que eu navegue. Mais para frente,
a gente vai aprender o seguinte, depois nós vamos colocar cores aqui, mudar, que nem eu fiz no meu. Mais para frente, nós vamos aprender uns recursos, mas é no segundo semestre, que quando eu clicar, por exemplo, em abordagens, a página vem descendo devagarzinho, assim, ó, até chegar no abordagens. Ela não vai dar esse salto, ó, salto. De repente dá um pum. Nós vamos aprender a fazer a página rolar devagar, assim, numa determinada velocidade. Para a gente finalizar, e aí vocês vão poder trabalhar em cima disso. Se não der tempo de fazer a formatação hoje, o estilo hoje, não tem problema, mas hoje a gente vai deixar os links prontos. Perceba que está tudo colado aqui, né? Uma palavra. Por que está tudo colado? Porque apesar de ter esse monte de código HTML, eu poderia, por exemplo, colocar uns BRs aqui, ó. Porque se eu não colocar o BR, não pula de linha. Então, veja, só de ter colocado um BR, a diferença que vai fazer. Olha lá, o inteligência artificial já pulou de linha, porque tem um BR aqui no final. Mas, eu vou ensinar mais uma coisinha para vocês. Eu quero colocar aqui um caractere, entre cada um desses links, eu quero colocar um caractere especial. Como assim um caractere especial? Vamos lá no Google e a gente manda fazer a pesquisa HTML caracteres especiais. Bom, tem uma série de páginas aqui com caracteres especiais. Eu vou pegar, não conheço todas, é óbvio, vou pegar essa daqui, ó. Então, o que essa página aqui traz para a gente? Caracteres que não são comuns. Por exemplo, se você quisesse colocar esse caractere aqui, ó, que é o marca registrada. Como é que a gente faz? A gente pega esse código, então é um e-comercial, reg, tem que ser igualzinho que está aqui. Pode dar um copiar, e se quiser você põe um colar aqui, ó. Ele vai ficar desse jeito, ó. Esse é um e-comercial. E-reg. Quer ver o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Vou dar um zoom. Olha aqui o e-comercial, o R. Tá? Então, é claro que o R aqui não é a melhor opção. Então, vamos procurar lá um caractere especial que fique legal aqui, ó. Então, aqui eu tenho, olha, os caracteres, por exemplo, e qual é o código do caractere. Inclusive, os caracteres comuns são aqui. Essa página aqui não trouxe o que eu quero. Eu quero colocar uma espécie de uma bolinha. Vou procurar em outra página. Deixa eu ver se eu acerto. Vamos ver se essa daqui tem. Essa daqui tem esses, também não tem o que eu quero. Eu quero uma bolinha como se fosse um marcador. Eu vou procurando até, vamos ver se essa daqui tem. Aqui, ó, o e-comercial lá de novo. Ó, eu quero esse daqui, ó. Quero esse daqui, por exemplo. É um marcador também chamado de bullet. O que a gente pode colocar? Ó, o e-comercial, bull, tem que pegar o ponto e vírgula também. Então, eu vou no final de cada um deles aqui, ó, e vou colocar um bull. E olha o que vai acontecer. Olha lá, ó. Tá vendo que pôs os pontos? Só para separar? Então, a gente começa, nós estamos começando a dar uma cara diferente para a nossa página da inteligência artificial. Vamos ver como é que está o roteiro lá. Então, acrescentar um ID e a última página, a última parte, cadê os links? Cadê os links? Cada uma das palavras do item 6 deve ser um link apontando para um ID. Então é isso que nós vamos fazer. Olha lá, você vai pegar o teu trabalho da semana passada e vai começar assim. Vai selecionar uma imagem e vai inserir a imagem no topo. Vai acrescentar na imagem, na tag IMG, um ID. Aí você vai colocar o ID que você acha interessante lá. Eu usei os meus. O meu eu chamei de início. Você pode chamar de topo. Você pode chamar de robô. Só não pode esquecer de uma coisa.
Não podemos ter 2 IDs iguais na página toda. Não vai dar certo. E aí depois vai seguindo o roteiro. Abaixo de cada tag H deve ter uma palavra início. E essa palavra início deve ser um link para o topo. E assim por diante, tá? Então eu vou parar aqui a nossa aula e eu vou dar um tempinho para vocês começarem a trabalhar. O pessoal que estiver trabalhando em dupla faz a conexão, vão trabalhando juntos. E a nossa proposta da aula de hoje é tentar produzir isso daqui. Se nós conseguirmos, são 1h20, quer dizer, já tivemos uma aula. A gente faz a formatação hoje, senão a gente faz a formatação, ou melhor, o estilo na semana que vem, tá? Então eu estou parando a gravação da nossa aula, a parte de conteúdo, pelo menos essa primeira parte, está finalizada, e vocês agora vão começar a fazer o exercício.